Boa noite a todos. Boa noite também a você que nos acompanha pelo Viva 7. Que Deus possa cada vez mais abençoar-nos. E também é motivo de gratidão por estarmos aqui mais uma noite para receber as bênçãos de Deus em nossa vida. Antes de orarmos, eu tenho algumas informações para passar. A partir das 8h30, ninguém poderá mais entrar pelas portas aqui à frente. Todos poderão sair pelas portas laterais e entrarem pelas portas laterais. Os nossos diáconos, eles estarão coordenando essas saídas. Neste momento, em atitude de reverência, eu peço que você feche os seus olhos para conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado. Obrigado por nos dar cada vez mais a chance de aprender mais de Ti. Essa semana de oração, sem dúvida, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que as mensagens aqui, ó Pai, possam tocar o nosso coração mais e mais. Que venhamos ser pessoas melhores, não só aqui na terra, mas também para o Teu reino. Dá-nos a Tua paz e fica com os momentos que se seguem. Por Jesus oramos. Amém. Boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um culto da nossa semana de oração. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. Eu estou aqui todo engravatado, porque eu estava agora há pouco com alguns amigos meus na cerimônia de inauguração da nova portaria do UNASP, ali do lado. Que beleza, estamos crescendo. Como é bom saber que nós podemos caminhar tranquilos na nossa vida, sabendo que estamos sob o cuidado protetor do nosso Deus, do nosso Criador, não é? Vou convidar você agora a cantar conosco, a esquecer um pouquinho de todas as outras coisas e cantar conosco, louvar o nosso Criador, cantar da certeza que estamos sob as asas do nosso Senhor. É o hino do Inário Adventista, sob suas asas. Cante com o seu melhor, vamos juntos erguer esse louvor ao nosso Deus. Se puder apagar a luz ali, ó, para a tela do louvor, agradecemos. Isso, obrigado. Vamos lá? Sob suas asas estou descansando. Ainda que noite confiante eu estou, sob suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro. Meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz e te achar. cante conosco, descansarei. Sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz
descanse. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei, paz e alegria infinitas. Amém? Que bom. E agora a música tema da nossa semana, com você. Eu estou com você. Se o momento é ruim, se o momento está desconfortável, se você passa por problemas, estou com você também nos momentos bons de felicidade. Confie sempre que eu estou com você. São as palavras do nosso Deus para nós. Se coloque em pé se você puder e vamos juntos cantar essa música. Se você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. E olha o que ele diz para você. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou com você. Eu estou com você. Se as trevas lhe cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Eu estou. Eu estou com você. Eu estou com você. Não importa o que aconteça. Eu estou com você. Se as trevas lhe cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Eu estou. Eu estou com você. A oração é o abrir o coração a Deus. Como é bom a gente chegar na igreja e ter a certeza de que Deus está aqui para atender às nossas necessidades.
Há um pensamento de uma revista que tem como título A Oração Faz a Diferença. Lá, Mark Phelan disse o seguinte: se nós não orarmos pelos nossos queridos, Deus vai estar com eles do mesmo jeito. Se nós não orarmos pelos nossos filhos, pelas esposas, pelos nossos pais, Deus concederá certa medida de proteção a eles. Mas ele diz assim: mas se nós orarmos e intercedermos pelos nossos queridos, através da oração intercessora nós iremos abrir novos canais, novos condutos pelos quais Deus irá atuar, e Ele fará coisas que de outra forma Ele não faria. Por isso, queridos, há muito poder na oração intercessora. Talvez haja aqui um filho que queira orar pelo seu pai. Talvez haja um pai que deseja orar e interceder pelo seu filho. Talvez haja um esposo que queira orar nesta noite pela sua esposa, e uma esposa pelo seu marido. Nós iremos agora nos ajoelhar. Iremos orar também pelos pedidos e os agradecimentos da tenda de oração. Todos aqueles que colocaram seus pedidos ali, nós iremos orar nesse momento. Tiago 5,16 diz que confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Nosso bondoso e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta oportunidade, mais uma vez nessa semana de oração, para colocar diante do Senhor os pedidos e os agradecimentos que foram feitos por cada aluno, por cada jovem, por cada homem, por cada pai, por cada filho, por cada esposo e esposa. Ali estão os pedidos que representam as nossas necessidades, os nossos grandes anseios. Ali está também os nossos medos, as nossas angústias. Ali estão as nossas aflições. Nós colocamos os nossos pedidos na tenda de oração, querido Pai, porque nós cremos, acreditamos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para poder atender a toda e qualquer solicitação. Por isso, querido Deus, nesse momento nós entregamos ao Senhor todos os pedidos. Queira atendê-los segundo a Tua vontade. E que nesta noite, mais uma vez, possamos ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações e à nossa mente. Use poderosamente o pastor Cidral, mais uma vez, assim como tem feito nas outras noites, que mais uma vez o Teu Espírito já comece a trabalhar no coração de cada um que aqui veio, em nome e por amor de Jesus. Amém. Criou-me de um jeito especial, pois deu-me livre escolha
sou livre afinal. O mal e o pecado levou-me à perdição. Segui o meu caminho e achei só ilusão. Mas descobri que em Jesus Cristo existe paz e salvação. Seu amor tem limites, transforma todo o meu coração. Eu viverei com alegria, pois filho sou do meu Senhor. Sua cruz eu tenho vida, sou livre pela força do amor. Eu sei que meu futuro está nas mãos de Deus. Com Ele sigo em frente até chegar ao céu. O mal e o pecado, com Deus eu vencerei. Já fiz a minha escolha, com Deus eu viverei. Mas descobri que em Jesus Cristo existe paz e salvação. Seu amor tem limites, transforma todo o meu coração. Eu viverei com alegria, pois filho sou do meu Senhor. Sua cruz eu tenho vida, sou livre pela força do amor. Sou livre, livre sou. Filho sou do meu Senhor. Eu descobri que em Jesus Cristo existe paz e salvação. Seu amor não tem limites, transforma todo o meu coração. Eu viverei com alegria, pois filho sou do meu Senhor. Sua cruz eu tenho vida, sou livre pela força do amor. Pelo amor, livre sou. Pelo amor, livre sou. Livre sou. Pelo amor, livre sou. Pelo amor, livre sou. Boa noite a todos. Obrigado ao Tom de Vida. Linda música. Deus abençoe vocês. Que bom poder estar com você. Hoje é o dia da oração na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Quarta-feira, o dia do poder. E é bom poder estar com você aqui nesta primeira hora de serviço sagrado da palavra de nosso Deus. A você do Viva 7, sinta-se bem, estamos novamente juntos aqui
através desse canal tão especial que leva a palavra de Deus até você. E que bom que você veio conosco aqui buscar a palavra de Deus. Sinta-se bem entre nós, venha conosco que vamos à palavra de Deus nessa noite. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada em um texto muito especial. Quero compartilhar com você uma história talvez a mais famosa e mais conhecida de toda a Bíblia. Venha comigo, Antigo Testamento. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos. Se você não trouxe, vou ler para você, ok? Hoje quero ler um pouco mais da Bíblia. Hoje gostaria de ler pelo menos 50 versículos. Você topa me acompanhar nessa leitura? Vamos lá então? 50 versículos da Bíblia? Pastor, tanta leitura hoje mas como ontem eu li só 10 versículos e falei 1 hora, 50 versículos eu posso falar 5 horas com você, que tal? Vamos lá? Então venha comigo. Que bom poder estar com você aqui. Eu espero o dia terminar para poder vir para cá. Trabalho o dia inteiro lá em São Paulo e corro para cá para estar com você, porque é muito bom poder compartilhar a palavra de nosso Deus. Você, Juninho, lembre que o pastor é surdo, aumenta o retorno do pastor. Obrigado. 1 Samuel capítulo 17, obrigado. Agora sim, perfeição. Ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para guerrear, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Demim. Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá e ordenaram uma batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas estavam do outro lado, por entre eles um vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia também grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze por entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tear, e a ponta de sua lança pesava 600 quilos, e ia diante dele um escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel, e disse-lhes: por que saíste para ordenar batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ambos pelejemos. Ouvindo Saul e toda a tropa de Israel aquelas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 12. Ora, Davi era o filho de um homem frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha esse 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à batalha com Saul. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço dos 3, e os 3 mais velhos seguiam a Saul. Mas Davi voltava a Saul e apacentava as ovelhas de seu pai, ia e voltava. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu, de manhã e à tarde. Verso 17. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos uma éfa desses grãos tostados, 10 pães, e corre para vê-lo como estão. Leva também 10 queijos para os comandantes de 1000. Visitará teus irmãos, para ver se vão bem, e trará notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, na peleja contra os filisteus. No dia seguinte levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou e partiu, como Jessé ordenara. Chegou no arraial, quando o exército estava saindo para ordenar batalha, e os gritos clamavam pela guerra. Os israelitas e os filisteus puseram-se em ordem em fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda-bagagem, correu à frente da batalha para ver como estavam seus irmãos, se iam bem. Estando Davi a falar com eles, subiu o exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, o filisteu, e falou conforme as palavras que Davi ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e tremeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Ora, subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e a casa de seu pai estará livre dos impostos de Israel. Perguntou Davi ao homem que estava perto dele: que fará um homem que matar o filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquelas mesmas palavras, dizendo: assim se fará o homem que o matar. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a presunção e a maldade do teu coração. Viestes aqui para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então desviou-se para o outro lado e falou a mesma coisa com o povo, e lhe tornou a responder então como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-no a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração e o de ninguém por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu tu não podes ir. És um moço e ele é um homem versado nas guerras e batalhas. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre vinha um leão e urso e tomava o cordeiro do rebanho. Eu saía após ele e o matava, e o arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrava-o pela barba e o feria e o matava. Teu servo que matava o leão e urso também ferirá esse filisteu, porque afronta o exército de Deus vivo. Verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará também da mão deste filisteu. Saúl disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Verso 38. Então Saúl vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, que o fez pela couraça envergar. Davi cingiu-se de uma espada e armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com tudo aquilo. E disse Davi a Saúl: não posso nem andar com tudo isso, não estou acostumado. E assim tirou tudo de sobre si. Então tomou seu cajado à mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando a sua mão a fundo, aproximou-se do filisteu. O filisteu vinha também, aproximando-se de Davi, com seu escudeiro que ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E o filisteu pelos deuses amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vens a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afronta. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Levantando-se o filisteu, ia a encontrar-se com Davi, e este apressou, correu para o combate, para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforge, tomou uma pedra, colocou na funda e atirou, e o filisteu foi cravado na testa, e então ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, sem uma espada, feriu e o matou. Somente até aqui. 50 versos que apresentam a maior batalha da Bíblia. Deixa eu lhe dizer, a maior batalha da Bíblia não foi travada entre 2 exércitos. A maior batalha da Bíblia foi travada entre 2 pessoas, não entre 2 exércitos. As grandes batalhas da vida, elas não são travadas em meia multidão, sabia disso? As grandes lutas que você vai enfrentar na sua vida, que você tem enfrentado na sua vida, não é travada em meia multidão. As grandes lutas de nossa vida são travadas entre 2 pessoas, sempre 2 pessoas. Se você for à Bíblia, você vai descobrir grandes batalhas. Por exemplo, um dia 300 homens venceram 120 mil homens, 300 de Gideão, e um exército de 120 mil pessoas caiu pelo chão. Se você for à Bíblia, você vai encontrar muitas batalhas. Olha, pastor, por que tinha batalhas no Antigo Testamento? Sabe por quê? Uma forma de reivindicar o caráter de Deus. Alguns dizem que o Deus do Novo Testamento não era tão justiceiro quanto o Deus do Antigo Testamento. Não é isso, não. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor que o Deus do Novo Testamento. As batalhas aconteciam, sabe por que motivo? Porque Deus tinha feito todo o esforço, todo o empenho da divindade, do Espírito Santo, para mover o coração daquelas pessoas. Mas o desejo daquelas pessoas que abandonaram o poder do Espírito Santo, sabe qual era? Varrer o nome de Deus da face da terra.
E a própria destruição daquelas pessoas seria um ato de misericórdia de Deus. Por quê? Porque jamais eles desejariam viver perto de Deus, ao lado de Deus. Deus nunca permitirá que alguém seja destruído sem que Ele tenha oferecido todas as oportunidades da vida de um ser humano. O Deus que cuida de uma folha que cai da árvore, de um fio de cabelo, Ele sabe cada fio de cabelo de nossa cabeça. É o Deus que cuida e se empenha em todos os detalhes para salvar seus filhos. As batalhas do Antigo Testamento eram reivindicação do caráter de Deus, porque Deus tinha em seu infinito amor providenciado todos os meios para salvar aquelas pessoas que em seu coração e por decisão própria decidiram batalhar uma batalha na terra e varrer o nome de Deus da face da terra. A maior batalha da vida de um ser humano não é travada entre dois exércitos. A maior batalha da Bíblia não foi travada entre dois exércitos, e sim entre dois homens. Venha comigo ao Vale de Elá. Mais ou menos assim, um vale de 1.500 metros de extensão. De um lado uma cadeia de montanha, do outro lado outra cadeia de montanha. Em cima de uma das cadeias de montanhas estavam os filhos de Deus. Qual era o objetivo dos filhos de Deus? Reivindicar o caráter de Deus, exaltar o nome de Deus. Do outro lado da montanha, do vale, sobre as outras montanhas estavam os filisteus. Qual é o desejo deles? Com toda a misericórdia que Deus tinha estendido a eles, varrer o nome de Deus da face da terra. Naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que o exército de Israel sai para uma batalha. Amanhã eu vou falar sobre batalhas de novo, continuando esse texto. Amanhã eu vou apresentar as batalhas que você deve batalhar e as batalhas que você não deve batalhar. Você vai descobrir algo fantástico a partir desse texto até amanhã. Mas nesse dia foi uma batalha em que a presença de Deus estava com eles, deveria estar com eles. O povo de Israel vai para aquela batalha. E quando ele se levanta para a batalha, você conhece a história. Levanta-se um gigante. Ora, por 40 dias o povo sai para a batalha e o gigante se levanta. O gigante que se levanta ali, com o nome de Golias e Gate, não é apenas um homem qualquer. Quando o exército sai para batalhar, ele levanta o exército, e agora entre o exército se levanta aquele gigante que não era, como disse a você, um homem qualquer. Era um homem que tinha uma estatura extraordinária. Pensa com o pastor um pouquinho. Quando Golias se levanta para afrontar o povo de Israel, ele se levanta vestido numa couraça que pesava 90 quilos. Você não conseguiria nem tirar do chão. 90 quilos. Trazia sobre a cabeça um capacete de bronze. Vinha na sua canela uma caneleira de bronze. Tinha ele cerca de 3 metros de altura. 3 metros de altura para a estatura normal dos seres humanos daqueles dias e hoje seria algo extraordinário. Eu poderia até arriscar dizer para você que Golias, eu não estou dizendo que está escrito isso, por favor, eu vou arriscar dizer para você que Golias deveria ter um perfil dos gigantes daqueles dias, 24 dedos. Possivelmente ele tinha 24 dedos, não tinha 20 dedos. Os gigantes naqueles dias, os filhos de Anak, tinham dedos a mais. Eram pessoas grandes. Eu fico impressionado e falei para você, meu filho cresceu e seu pé cresceu tanto. 47. Espero que ele não puxe a família dele, porque tem um tio que calça 53. 53. No caixão vai ter que fazer um levantadinho assim para o pé, né? Escuta. O gigante era algo extraordinário. Sua roupa pesava cerca de 90 quilos. 3 metros de altura. Trazia no seu ombro um dardo, uma lança. Só a ponta, a parte pontiaguda que feriria o alvo, pesava 11 quilos. Se você pegasse a lança dele, se só a ponta pesava 11 quilos, quanto pesava o resto da lança? Nem com as 2 mãos você conseguiria lançá-la. Portanto, o gigante era algo gigante mesmo. Quando o povo de Israel levantava para a batalha, cada dia levantava aquele gigante com toda aquela aparência e aquela capacidade. O gigante se levantava e fazia um desafio. Por 40 dias insistiu o gigante. Agora pensa com o pastor, qual era o desafio dele? O desafio dele era um desafio muito inteligente. Ele não era simplesmente um gigante, ele tinha um desafio inteligente.
Você não acha que o desafio dele era inteligente? Ele disse assim: escolha um homem que possa lutar contra mim. Se ele me vencer, nós nos entregamos. Agora, se eu vencer, vocês se entregam. Você não acha que essa era uma proposta inteligente? Por que inteligente? Em outras palavras, para que todo mundo sofrer? Por que a gente vai gastar tanta munição? Por que a gente vai derramar tanto sangue? Escolha um homem. Só um homem para batalhar contra mim. Havia entre o povo de Israel um homem que podia batalhar com ele e vencê-lo. Como era o nome dele? Me ajudem. Não era Davi. O nome do homem que podia batalhar com ele e vencê-lo era Saul. Saul era um homem que tinha todas as habilidades e toda a capacidade para vencer. Ora, ele era versado em guerras, ele era versado em capacidades talvez de batalhas e lutas. Um gigante podia ter todo aquele tamanho, mas Saul era um homem ágil. Por que você acha que Saul foi escolhido para ser o rei de Israel? Ele não foi escolhido por Deus, mas a humanidade escolheu Saul pela sua aparência e capacidade. Você já viu que seres humanos escolhem as pessoas pela aparência e capacidade? É por isso que o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, verso 17, ele diz assim: Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Mas seres humanos escolhem as pessoas pela capacidade aparente, por aquilo que ela pode revelar. Seres humanos veem o exterior, o estético, porém Deus olha o coração. No capítulo 16, na escolha de Davi, o profeta diz que Deus vê o coração. Mas Saul tinha todas as habilidades. Ele não foi indicado politicamente para ser um governante por um acaso. O povo tinha confiança. Imagine só aquele homem chamado Saul, com toda a sua formosura, com toda a sua capacidade. Ele foi indicado pelo reino, pelas pessoas que viviam no reino, quando pediram um rei, porque ele era habilidoso. Ele era habilidoso em palavras, ele era habilidoso, talvez fisicamente falando, ele tinha aparência. Ele tinha tudo o que um guerreiro poderia ter, e para dominar todo o exército de Israel. Você não pense que ele foi escolhido por um acaso. Ele não era um fraquinho, ele não era um qualquer. Ele era uma pessoa especial, que se destacava entre todos, talvez pelo seu porte físico. Saul era o único homem que poderia batalhar, humanamente falando, contra o gigante. Mas tem um detalhe: quando o gigante se levantava, Saul tinha medo. Por que Saul tinha medo quando o gigante se levantava? Ele colocava o exército à frente e ficava por trás. Sabe por quê? Porque Saul tinha abandonado o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo não estava mais com ele, porque o Espírito Santo não tinha mais estado no seu coração. Saul tinha medo de enfrentar o gigante. Sabe quando a gente tem medo de enfrentar os gigantes da nossa vida? Quando nós estamos longe do Espírito Santo de Deus. E sabe o que o diabo faz? Ele levanta um grande gigante, e todo dia ele acorda com você, e quando ele acorda ele diz assim: hoje eu vou acabar com você, eu vou macetar você, eu vou destruir você com todas as habilidades que eu tenho. O que é que faz um ser humano temer o gigante? Os seres humanos só temem os gigantes quando eles estão longe de Deus. Por que Saul não enfrentava o gigante se ele tinha todas as habilidades entre todos aqueles homens? Porque Saul tinha abandonado o poder de Deus. Amanhã eu vou completar a vida de Saul e você vai ver a recompensa dele. Mas Saul tinha abandonado a presença de Deus na sua vida. Todo dia o gigante levantava, durante 40 dias. Quando o exército saía para aquela batalha, o gigante levantava e o exército recuava. Ora, o gigante trazia uma proposta inteligente. Ele era inteligente. A proposta dele era: não morram tantas pessoas, somente um. Garotos, meninas, olha aqui para o pastor. O diabo é mais inteligente do que você. Pastores, amigos, deixa eu lhe dizer, vocês, Viva 7, o diabo é mais inteligente do que você. Nessa terra, você pode ter todo o conhecimento, mas ele já está há 6.000 anos aqui, ou mais. E ele conhece muito mais do que você. Ele é mais inteligente do que você. Por que você se aventura a disputar com ele? Ele é mais inteligente que você. Pastor, ele é mais inteligente do que você. E se você for com a sua inteligência, você vai ser derrotado. Já viu alguém dizer: eu sei o que estou fazendo, eu cuido da minha consciência, eu sei o que é certo e o que é errado? Já viu alguém dizer assim? Eu sei por onde vou. Deixa eu lhe dizer, ele é mais inteligente que você. Você não sabe.
Você pode até pensar que sabe, mas você não sabe. Você pode até dizer, olha, com a minha experiência eu sei. Talvez com a sua saúde, a sua força, a sua inteligência, você diga assim, eu sei mais. Você não sabe, ele é mais inteligente que você. Ora, quando o exército se aprontou para a batalha, um gigante inteligente disse assim, me dê um só, olha que inteligência, para que matar todos? Agora, por que um não se levantava? Sabe por quê? Porque ele não tinha o princípio da sabedoria. O diabo pode ser mais inteligente do que você, mas você tem a sabedoria do reino dos céus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nunca derrotará com sua inteligência aqueles que têm o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Você não está nessa igreja por um acaso, você não está no Viva 7 por um acaso, você está aqui, sabe para quê? Para buscar o princípio da sabedoria. O diabo pode ser mais inteligente que você, mas você tem o princípio e a sabedoria do Senhor no seu coração. Saul temia enfrentar o gigante, porque ele não tinha o princípio da sabedoria no seu coração, tinha abandonado o princípio da sabedoria. E quando um ser humano abandona o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, ele se torna um derrotado nas mãos do gigante que se levanta todo dia e diz assim, hoje eu vou destruir você. O diabo levanta grandes, tremendos gigantes para destruir a felicidade e nossos sonhos. Naquele dia a Bíblia Sagrada diz que ele se levantava e durante 40 dias ele não desiste, ele insiste, ele vem com as tentações, ele vem com as lutas. Ele levanta batalhas. Por 40 dias ele insistia com sua inteligência. E porque o rei de Israel tinha esquecido do princípio da sabedoria, temia. Será que nessa noite estou falando para alguém que enfrenta um temor na sua vida? Eu vim em nome de Jesus dizer para você, o princípio da sabedoria no seu coração lhe fará vencer todos os temores dessa vida. Não há gigante que vença o princípio da sabedoria, por mais inteligente que ele seja em sua estratégia para tirar seus sonhos, para tirar o amor de Deus do seu coração. É o princípio da sabedoria que vai trazer essa vitória ao seu coração e à sua vida. Naquele dia, o exército estava humilhado, sabe por quê? Porque estava longe do princípio da sabedoria. Longe dali, havia um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai. Um dia seu pai diz assim, vai à guerra ver teus irmãos. 3 dos seus irmãos, dos irmãos de Davi, estavam na guerra. E então seu pai diz, vai ver seus irmãos, vejam como eles estão, tragam notícia. Leva pão, leva queijo para eles. Eu posso imaginar aquele dia quando Davi ouve do seu pai dizer assim, você vai ver como seus irmãos estão e me traga notícia. Davi precisava ir à guerra, mas mais do que precisava ir à guerra, sabe o que Davi sonhava? Davi sonhava com aquela guerra. Davi sonhava com aquela batalha. Davi desejava aquela batalha. Aqui está um ponto interessante. Existem batalhas que nós vamos enfrentar em nossa vida, mas porque são batalhas que estamos batalhando no caminho do Senhor. Davi desejava ir daquela batalha, sabe por quê? Porque Davi queria com aquela batalha reivindicar o caráter de Deus. Ora, com as batalhas que você enfrenta na sua vida, o que você quer? Você quer simplesmente, com as batalhas da sua vida, construir mais uma casa? Com as batalhas da sua vida, comprar mais um carro? Com as batalhas da sua vida, ganhar um pouco mais de dinheiro? Com as batalhas da sua vida, satisfazer mais seus filhos? Se você tem esse sonho com as batalhas da sua vida, deixa eu lhe dizer, você será frustrado. Sabe por quê? Porque um dia o dinheiro não resolverá os seus problemas. Um dia a sua casa não vai abrigar mais você. Um dia, quem sabe, você terá uma casa bonita e vai ter um hospital esperando você, ou eu. Então, se todas as batalhas da sua vida estão em conquistar coisas dessa terra, você vai ser infeliz. As batalhas da sua vida têm que ser superior a isso. Sabe no que deve consistir as batalhas de nossa vida? Na reivindicação do caráter de Deus em nós. Aconteça o que acontecer, e como diz a música, pode cair o mundo, eu vou estar em paz. Sabe por quê? Porque a minha batalha transcende as coisas desse mundo. A minha batalha transcende o meu dia aqui, 20 anos, 30 anos, 80, 100 anos. As minhas batalhas, elas são batalhas que eu enfrento na minha vida para a eternidade. Para que você batalha as suas batalhas? Naquele dia Davi teve desejo de ir na batalha, sabe por quê? Porque ele sabia que aquela era a batalha de Deus, a guerra de Deus. E eu posso imaginar, seu pai diz, vai ver. E naquela noite ele não dormiu. Eu entendo que ele não dormiu. Ele deve ter pego no sono ali pela meia-noite. Escuta, você já foi numa coisa que você queria muito? Um passeio? Lembra? Volte lá na galeria das memórias. Você queria ir num passeio, primeiro passeio da sua vida, primeiro acampamento de desbravadores, primeira excursão. Vai me dizer que você conseguiu dormir às 10 horas da noite porque você ia acordar às 4 da manhã? Não, primeiro que você já começou a arrumar a mochila uma semana antes. E aí você empacotou, desempacotou, olhou, guardou, abriu.
Faltou alguma coisa, colocou, daqui a pouco tira tudo e vê se está todo mundo ali, está tudo ali. Vai dizer que você nunca fez isso. E daí na noite, a mãe diz assim para você, ou disse para você, vai dormir, você vai ter que acordar às 4, porque o ônibus vai sair às 5, então você está ansioso. E aí você vai dormir, mas não consegue pegar no sono. Não é assim? E aí de madrugada às 4, mas só que quando é 2 horas você já pula. Está todo mundo dormindo na sua casa, mas você está tão ansioso para ir que você já pula cedo. O sonho de Davi era ir à batalha, mas ele não tinha as características que eles imaginavam que ele deveria ter. Eles olhavam para ele e menosprezavam sua aparência ruiva, diz o texto, e de boa aparência. Sabe o que ele era? Bonitinho. Quando a Bíblia diz assim, de boa aparência, está dizendo assim, bonitinho. Cara que pegou fogo e apagaram com machado. Lembram dele? Bonitinho. Sabe o que é bonitinho? Arrumadinho. Naquele dia, Davi não conseguiu dormir. E seu pai disse, você vai para a guerra. E aí ele ficou enlouquecido. Guerra? Eu preciso ir nessa guerra. Eu entendo Davi. Sabe por quê? Quando eu era garoto, no ano de 1981, mais ou menos, faz tempo, hein? Alguns pais de alguns aqui nasceram por essa época. Meu irmão serviu o exército brasileiro. Por volta dessa época, meu irmão serviu o exército brasileiro e ele foi condecorado na cidade onde nós morávamos como o melhor soldado da corporação. Aquele dia foi um dia memorável para a nossa família, sabe por quê? Porque havia mais ou menos naquela corporação cerca de 3.000 soldados. E aí meu pai recebeu uma carta, um convite para ir até aquela condecoração onde os soldados, os melhores soldados iriam ser homenageados no dia do soldado. E eu me lembro que eu subi ao palanque com meu pai, porque meu irmão era um dos homenageados daquele dia na corporação. E logo que começou toda a festividade, foram chamar o melhor de todos os soldados. E quando o tenente-coronel chamou o melhor de todos os soldados, ele pediu para que saísse de forma o soldado Cidral. A gente sabia que ele ia ser homenageado, mas não como o melhor de todos. E o meu irmão deu um passo à frente, saiu da corporação e veio diante do palanque. E então o tenente-coronel no microfone, diante de todo aquele exército, já viu como exército, ele fala uma coisa e todo mundo faz igual? Coisa que eu gostava era pregar no exército. Ninguém fala, nem se mexe. Já viu? Muitas vezes eu preguei no exército, os soldados ficam todos quietinhos. É impressionante. Claro, existe uma ordem unida. Mas escuta, naquele dia meu irmão saiu de forma e o tenente-coronel começou a anunciar algumas coisas. Por exemplo, o comportamento do soldado Cidral. E ele continuou. E ele começou a descrever uma coisa que ele descreveu, o uniforme. E ele começou a falar da arma, o atirador, o alvo que ele não errava. O soldado que tinha todas as notas, e ele começou a referir-se à nota. E de repente ele começou a descrever, e daqui a pouco, sabe o que ele disse? O soldado que tem o sapato, o coturno, a bota, mais bem limpa e bonita do quartel. E quando ele disse assim, esse é o soldado que tem o sapato exemplar, eu cutuquei meu pai e gritei no palanque, mas é eu que limpo. Todo dia eu limpava o sapato do meu irmão. Ele chegava do quartel, minha tarefa era limpar o sapato dele para ele ir com um sapato bonito. Falava também, há muitos detalhes, da barba, todos os detalhes. Ele tem uns critérios. O cinto, e o cinto era uma fivela grande. E quando ele falou do cinto, eu disse, esse também, eu que limpo. E usava um produto chamado Caol, ficava esfregando para ficar bonito. Os mais velhos conhecem esse produto. E aí quando ele foi dar a medalha, eu disse, bom, eu tenho também um pedaço dessa medalha, porque fui eu que limpei. E aquilo me encantava, o exército brasileiro me encantava muito, porque meus irmãos foram soldados e eu era garoto. O fato é que logo surgiu uma guerra na Argentina contra a Inglaterra, você lembra? Foi ali 81, 82, mais ou menos. E aquela guerra estourou, Guerra das Malvinas. E meu irmão, ele era um soldado muito experiente. E quando a Guerra das Malvinas estourou, eu me lembro que saiu uma notícia, apenas um boato, que dizia assim, que por certo os soldados brasileiros seriam aliados da Argentina para guerrear contra a Inglaterra. E quando eu soube que teria aquela batalha e que poderiam os soldados ir, o que me saltou à mente como garoto? O primeiro soldado, o melhor atirador é o meu irmão. E ele vai para a guerra, e eu contava para meus coleguinhas, para meus amigos, meu irmão vai para a guerra, e eu saía feliz na escola, anunciava para todo mundo, meu irmão vai para a guerra, ele vai para a guerra, feliz eu anunciava a guerra, que meu irmão ia para a guerra. Sabe por quê? Porque eu tinha um coração de menino, e para batalhar uma batalha, precisa ter coração de menino.
E enquanto eu anunciava que meu irmão ia para a guerra, minha mãe estava triste durante aqueles dias, chorando porque seu filho poderia ir para a guerra. Qual era o medo dela? Perdê-lo na guerra. Isso não aconteceu. Mas no meu coração de menino, eu anunciava a guerra. E eu dizia, meu irmão vai para a batalha, ele é o melhor soldado, ele vai vencer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para desejar batalhar uma batalha, tem que ter coração de menino. E se não tiver coração de menino, vai se fechar na batalha e vai ser derrotado. Por que você acha que Davi foi para aquela guerra? Ele foi porque seu pai mandou, mas ele acordou cedo, sabe por quê? No coração de menino ele sabia que tinha uma batalha para enfrentar. Rasgue seu coração de adulto e assuma um coração de menino para batalhar as batalhas de Deus. Sabe por quê? Porque em seu coração adulto você vai ter um orgulho que você não vai permitir que o Deus da benevolência toque o seu coração e lhe faça vencer com o coração de menino as batalhas que Deus tem para você enfrentar. Enquanto o seu coração for de adulto, você vai ser derrotado. Tem que ter um coração de criança para batalhar as batalhas de Deus. Um coração que perdoa. Um coração que estende a mão. Você está entendendo o que é o Evangelho? Um dia eu estive num lugar estudando um pouquinho a vida de Jesus. E o arqueólogo que dava aula ali naquele monte, chamado Monte das Oliveiras, ele me disse assim: neste lugar, Jesus Cristo estava com seus discípulos. E todos eles estavam esperando que Jesus viesse para formar um plano de guerra para que eles pudessem vencer os dirigentes religiosos e do governo de Roma, naqueles dias. E eles vieram ali para montar uma estratégia de guerra com Jesus. E quando eles vieram para montar a estratégia de guerra com Jesus, Jesus disse assim: se alguém te bater na tua face, estende a outra. Sabe o que ele disse? A guerra e batalha que você tem que batalhar não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Quando Davi vai àquela batalha, ele vê o exército sendo humilhado, sabe por quê? Porque o diabo de forma inteligente oferecia uma proposta. E eles sem sabedoria não enfrentavam. É impossível enfrentar uma batalha sem a sabedoria de Deus. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está enfrentando uma batalha muito grande? O diabo levanta só monstros contra nós. Monstros da dor na doença. Monstros de dívidas impagáveis. Monstros que nos deprimem. Monstros e gigantes que se levantam todos os dias. E quando você acorda, ele acorda com você e dizendo assim: hoje eu vou acabar com você. Sabe por que ele não conseguiu acabar com você? Porque quando ele se levanta com a inteligência de seu poder, você se levanta com a sabedoria do seu amor. E é pela sabedoria do seu amor que você vence todas as batalhas da vida. Naquele dia Davi vai à guerra, e quando ele chega lá, ele vê o fracasso daqueles homens. Então ele começa a perguntar: olha, o que está acontecendo? E eles começam a dizer. Eles dizem a ele assim: olha, tem um gigante. O camarada que lutar contra esse gigante, batalhar contra esse gigante, se ele vencer, ele vai ganhar 3 coisas. Aqui está um ponto. Sabe qual é o problema? Seres humanos querem batalhar as batalhas de Deus pensando nos presentes que vão ganhar. 3 presentes. Quem não gosta de presente? Já viu como é o falso? O falso é assim. O falso dá uma festa. Aí as pessoas vêm à festa. Uns trazem presente, outros não trazem. O adulto é assim. E aí não traz presente. Aí vai lá e come tudo que tem na festa. No final vai embora. Só que antes de comer tudo que está na festa, a pessoa vem, dá um abraço e diz assim: puxa, desculpa, esqueci o presente. Daí o dono da festa aqui tem coração de adulto, não tem coração de menino. E com falsidade, sabe o que ele diz? Não precisava. E aí o cara vem, come e vai embora. Daí ele cochicha ali assim, diz assim: veio, comeu, satisfez toda a sua barriga e nem uma lembrancinha. O que ele disse antes? Coração de adulto? Não precisava. E aí vai embora, nem uma lembrancinha. Já viu como é? Ser humano precisa ter coração de menino.
Outro dia dei uma festinha de aniversário da minha menina. Ela gostou dos presentes que ela ganhou. Mas sabe do que ela mais gostou? Das amiguinhas que vieram brincar. Se todas as amiguinhas mandassem presente e não viessem brincar, não valia nada. O melhor para ela foram as amiguinhas que brincaram a festa inteira com ela, não é assim? Presente, jogou lá, pôs lá. Pegou as amiguinhas e foi brincar, não é assim? Olha como é criança. Olha como é a mente. Olha como precisamos ser. Davi começa a perguntar, o que é que vai acontecer? Então eles disseram, 3 presentes. Aqui está um ponto. As pessoas querem batalhar a batalha de Deus pensando nos presentes, já viu? Eu só vou batalhar se eu ganhar um presente. Que presente? Primeiro presente, vai ganhar muito dinheiro. Olha, quem não quer o dinheiro? Outro presente, o que mais? Vai casar com a filha do rei. E se ela não fosse linda? Fosse apenas bonitinha? Não sei se era um bom presente. Terceiro presente, não vai pagar impostos. Casa com a filha do rei, não paga impostos, ganha dinheiro. 3 presentes. E quando Davi estava perguntando, seus irmãos vieram e disseram aqui, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Conheço a maldade do teu coração. Quem foram os afrontadores de Davi? Seus próprios irmãos. O que você está fazendo aqui? O que seus irmãos fizeram? As pessoas mais próximas dele criticaram. Eu sei porque você está aqui. Sabe por que você está aqui? Você veio aqui ver a gente ser derrotado. A gente conhece a maldade do seu coração. Já sei por que você está aqui. 2 motivos. Davi não estava ali por presentes, ele estava ali pela batalha de Deus. Por que você está nessa igreja? Por que você tem servido a Deus? Pelos presentes ou pela batalha de Deus? E se o meu presente for um câncer, esse presente é o presente do pecado e do mundo. Mas o presente de Deus é a vida eterna. E alguns desistem, sabe por quê? Porque só querem os presentes desse mundo. E quando a gente se apega aos presentes desse mundo, sabe o que sobra? Nada. Nem uma gaveta no caixão para levar as coisas. Começaram a falar dos presentes. Davi estava ali perguntando, conversando, queria saber da guerra, quem matar, o que vai acontecer. E os seus irmãos vieram e acusaram. E quando seus irmãos vieram acusá-lo, meteram um dedo no seu nariz. O que Davi fez? Quando alguém mete o dedo no seu nariz, o que você faz? Quando alguém aponta o dedo no seu nariz e diz assim, você é isso, você não presta, o que você está fazendo? Olha quem é você. Quando alguém coloca o dedo no seu nariz, o que você faz? Enquanto eles colocavam o dedo no nariz de Davi, acusando ele, sabe o que Davi fez? Virou para o outro lado e disse assim, como é mesmo a guerra de Deus? Ele não estava interessado nas acusações e nem nos dedos levantados contra ele. Enquanto os dedos levantavam para acusá-lo, ele virou para o outro lado e disse assim, o que me interessa é a batalha de Deus. Você não pode desistir da batalha de Deus porque dedos foram levantados contra você. Porque os dedos que foram levantados contra você são dedos mortais e pecadores. Você não pode desistir da grande guerra sagrada de Deus porque alguém levantou um dedo dizendo que você não presta, que você não tem valor, porque alguém afrontou você e tirou um benefício pessoal maior do que o seu. E aí você vai desistir da batalha de Deus? Você não pode desistir da batalha de Deus porque alguém levantou dedos a você. Quando os seres humanos levantam dedos contra nós, o Senhor levanta a sua mão para nos abençoar. Recebe a bênção de Deus. Davi olhou para o outro lado e disse assim, o que me interessa é a batalha de Deus. Davi conta toda a sua história de matar os animais que vieram para roubar as ovelhas do rebanho. E eles contam aquela história para Saul. Saul manda chamar Davi. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, Saul olha para Davi e diz assim, você não pode, olha o seu tamanho, 1,68 m aproximadamente. Ele tem o dobro da sua altura. Sabe por quê? Porque o diabo, graças a Deus, só consegue ver o exterior. Não consegue ver o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, só Deus sabe na sua mente. Guarde o que está aqui dentro, porque dele procede as saídas da vida.
as vitórias da vida. Meninos, meninas, guarde o que está aqui dentro para Deus, para o Senhor. Só Ele sabe o que você está pensando agora. Saul olhou e disse: você não pode. E ele disse: olha, quando veio um urso eu matei, quando veio um leão eu matei, e assim como matei o leão e o urso, vou matar também esse incircunciso que afronta o exército. Baseado nessa história, a Bíblia Sagrada diz que Saul manda vesti-lo com a sua própria couraça. Toma a couraça do rei, um rei que tinha mais ou menos 2 metros de altura, coloca uma roupa desse tamanho nele, sua mão nem saía da roupa. Saul coloca aquela indumentária de guerra sobre ele, dá a sua espada à mão, que talvez Davi nem conseguia mexer direito. E a Bíblia Sagrada, o próprio texto diz assim, ele nem consegue andar com aquilo. Por que ele não consegue andar com aquilo? Sabe por quê? Porque nas batalhas que temos que enfrentar, existe uma veste que Deus dá que só serve em você. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Quando o apóstolo Paulo diz assim: coloque o capacete da salvação. O meu capacete da minha salvação não pode ser o seu capacete. O seu capacete da sua salvação é seu e tem a medida da sua cabeça. A couraça da justiça. A couraça da justiça que cobre meu corpo não pode cobrir o seu. A sua couraça da justiça que Deus te dá é sua, não é minha. Sabe qual é o grande problema na vida espiritual? É que as pessoas querem batalhar as batalhas da vida com a couraça da justiça de outro. E quando veste a couraça da justiça do outro, não serve para ele. Os atos de Deus para você são para você. Agora deixa eu lhe dizer, vista-se com a couraça da justiça de Deus e o capacete da salvação, porque senão o diabo vai te dar uma tijolada e acabar a tua cabeça. O que é seu foi feito para você. Deus tem para você uma couraça da justiça. Deus para você tem um capacete da salvação. Saul vestiu ele não conseguiu nem andar com tudo aquilo, não conseguia mexer, porque aquela não era a sua armadura que Deus tinha criado para ele. Não era com aquela armadura daquele homem, com a armadura da humanidade que vencemos as guerras espirituais e as batalhas de nossa vida. Não foi por um acaso que o apóstolo diz assim: vista-se da justiça de Jesus Cristo e você vai vencer. Você quer salvação? Coloque o capacete da salvação. Davi tirou tudo aquilo de sobre si. E agora sabe para onde ele vai? Ele vai para o vale. É aqui que eu gostaria de concentrar minhas últimas palavras com você. Aonde as batalhas acontecem? No vale. As grandes batalhas da nossa vida não acontecem quando a gente está no alto. Elas acontecem quando a gente está no vale. Quem é que vai com a gente? Quando lá no leito do hospital, o doente está sozinho, e alguém vem visitar, como outro dia visitei uma senhora, e ao visitar aquela amiga Marlene, que me ajudou tantas vezes no evangelismo na cidade de Itapetininga, o médico me disse, ela vai viver 6 dias só. E quando eu cheguei lá no hospital para conversar com ela naquele dia, ela disse: pastor, eu vou fazer mais uma quimioterapia, pastor, e daí eu vou sair daqui. Eles só estão secando o meu pulmão que tem água, e aí eu vou fazer a quimioterapia e vou receber alta. E o médico tinha me dito o quê? 6 dias de vida. E aí lá no vale, o que você diz para a pessoa? Tudo que você pode dizer é gritar de cima e dizer assim: vai dar certo, fica firme. Mas quem é que desce no vale? Quem? No vale é você, sou eu. Todos ficam de cima da montanha olhando. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está atravessando um vale? E quando chega lá no vale, só você, quem é que se levanta para acabar com você? O gigante. E aí ele vem com todas as estratégias pessoais. E ele diz para você: você já está no vale.
Você vem com pau? Olha o que você tem. Hoje eu vou derrotar você. Mas o princípio da sabedoria, que é o amor de Jesus Cristo, no fundo do vale sempre tem um rio com as pedras da salvação. No fundo do vale de Elá havia um rio, diz a geografia, de onde Davi tirou 5 pedras. 5. As coisas mais ridículas na vida de um homem podem ser os instrumentos de Deus para salvá-lo de um gigante que se levanta para destruí-lo. Ele foi se aproximando e a Bíblia Sagrada diz, e você conhece, que ele arremessou aquela pedra com uma funda. E quando a pedra aproximou-se da testa daquele gigante, a palavra inspirada diz que os anjos de Deus, leia isso na palavra inspirada, Ellen White fala sobre isso, autora adventista. Os anjos de Deus tomaram aquela pedra e cravaram aquela pedra na testa daquele homem, e aquele gigante desmoronou com o rosto em terra. As coisas pequenas, as menores de todas, podem ser os instrumentos de Deus para levar um ser humano à sua salvação. Por menor que seja um instrumento, ele pode ser o grande instrumento de vitória na sua vida. Eu não sei quantos vales você está enfrentando. Eu não sei nem quantas guerras você e eu vamos enfrentar. Mas eu sei que nós somos chamados para batalhar uma batalha muito maior do que essa que nós estamos pensando que estamos enfrentando aqui nessa terra. É uma batalha muito maior. Mas há um poder, e esse poder está à sua disposição. Agora escuta bem o que o pastor vai te dizer. Você tem que às vezes descer lá no vale. Não foi por um acaso que Davi, no Salmo 23, no meio do Salmo, ele concentra a maior de todas as atenções no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está. Davi tinha certeza de que um ser humano, quando atravessa os vales da vida, ele atravessa os vales da vida na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Eu vou pedir para a Sara cantar uma música agora. Deus vê o teu coração. Deus vê o coração de cada um daqueles que estão sentados aqui. Ele sabe todas as batalhas que você enfrenta. Ele sabe as angústias que talvez o pai de alguns de vocês estão enfrentando para poder sustentar você aqui nessa escola. Ele sabe o vale que você está enfrentando. Ele sabe todas as lutas que você está enfrentando para poder estar passando o momento que está passando. Agora deixa eu lhe dizer, lembre-se, a batalha que você batalha é muito maior do que aquilo que você vê. Existe uma legião de anjos batalhando por você. Quando Davi viu aquele gigante diante dele, ele não podia ver os anjos, mas eles estavam cercando Davi. E quando Davi arremessou aquela pedra que não tinha significado nenhum para o gigante, os anjos tomaram aquela pedra e com aquele pequeno instrumento trouxeram a maior de todas as vitórias em batalhas já descrita na Bíblia Sagrada. Qual é a batalha que você tem? Hoje é quarta-feira, o dia da oração. Posso fazer um convite para você nessa noite? Eu não sei qual é a batalha que você tem. Eu só sei de uma coisa: existem muitos anjos que querem pegar as pedras pequenas, que talvez são ridículas para os seus amigos ou mesmo para você, e essas pequenas pedras serão instrumentos de Deus para fazer você vencer todos os gigantes que se levantam contra você. Hoje é quarta-feira, o dia da oração. Eu quero orar com você para que você, pelo poder dos anjos do céu em sua vida, possa vencer todas as batalhas da sua vida. A Sara vai cantar uma música linda agora. Eu quero desafiar você que não veio esta semana, talvez, aqui à frente. Eu quero desafiar você a vir aqui comigo para a gente orar nessa quarta-feira de oração. Para que você seja um vencedor nas batalhas de sua vida, porque a batalha da sua vida é muito maior do que aquilo que você está batalhando. Você está batalhando a batalha de Deus. Alguém gostaria de nessa noite dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero uma bênção especial para vencer as lutas da minha vida. Ela vai cantar agora,
Você tem coragem de levantar onde está e vir aqui para nós orarmos juntos nesta quarta-feira de oração? Quem é o primeiro que vai vir? O mundo corre em busca de Chega aqui pertinho. sucesso. Vamos orar junto. Entrega as tuas batalhas na mão de Deus. E a vida em tanta guerra se Deixa Deus trazer você desfaz. para fazer você vencer as batalhas. Chega aqui. Sai de onde você está. Você tem uma batalha para entregar na mão de Deus nesta quarta-feira e buscar o poder de Deus. Vem entregar sua batalha na mão de Deus. Mas anda velozmente. Diz para Deus: Deus, eu vou vencer para com o teu poder em minha trás. vida, a tua sabedoria, o teu amor. Isso, cheguem aqui, meninos. Só Deus concede a glória verdadeira. Há mais alguém? Põe tudo na mão de Deus hoje. Só nele a vida Vem com seu amigo, tem com o seu real filho, com a sua filha, com o seu parente. Vamos orar a Deus nessa noite. Ele quem que Ele promete estabeleça um sua vitória em mundo novo. Creia, Ele tem uma vitória para você. Sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Faz o que a música pede para você. Entrega teu Entrega. caminho ao Senhor. Confia. Confia A sua vitória é a nele, vitória de Deus. mas É a vitória do Reino dos Céus. Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Obrigado, nosso Deus, pela paz que pode reinar em nosso coração em meio às batalhas de nossa vida.
pela certeza de que Tu nos escolheste, porque Tu olha para dentro de nós, o nosso coração. Talvez alguém lá assistindo pelo Viva 7, nosso canal aqui, Senhor, em suas batalhas da vida enfrentou talvez derrotas, mas hoje se levantou diante de Ti para buscar a grande vitória da sabedoria do reino dos céus. Mas aqui dentro desse auditório, nesta igreja, Senhor, meninos, meninas, homens e mulheres, vem buscar o Teu poder, Senhor Deus, o poder dos santos anjos rodeando a nossa vida, para que possamos com as coisas pequenas de nossa vida vencer as grandes batalhas, Senhor, porque nossa batalha não consiste para essa terra e sim para o reino dos céus. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Tu és o nosso Deus em quem amamos e confiamos, e nesta noite entregamos a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê o abraço no seu amigo? Vai em paz. Amanhã estamos juntos. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Nós pedimos que vocês saiam pelas portas laterais, porque já tem muita gente esperando para entrar para o próximo culto. Vai em paz.